Bom dia a todos. Bom dia aos internautas também. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao Grupo Dom. Vocês conseguiram jogar um cisco no meu olho. Me arrancaram lágrimas. Foi muito linda a participação de vocês. E vou dizer que vocês deram a base para eu poder executar com a tarefa de hoje, vamos dizer assim. Pois bem, entramos em fevereiro, mas estamos no início do ano. Para meditar, eu trouxe uma frase, um texto, que é de Roberto Pompeu de Toledo. Não é um texto espírita, mas é interessante que ele falou o seguinte: quem teve a ideia de cortar o tempo em fatias a que se deu o nome de ano, foi um indivíduo genial. Industrializou a esperança, fazendo-a funcionar no limite da exaustão. 12 meses dão para qualquer ser humano cansar, entregar os pontos. Daí entra o milagre da renovação. Tudo começa outra vez, com outro número e outra vontade de acreditar que daqui em diante tudo vai ser diferente. Pois bem, toda vez que o ano começa, nós nos revestimos de esperança, uma vontade de fazer acontecer aquilo que nós não conseguimos no ano anterior. Nós nos amparamos acreditando que algo há de ser de melhor no ano que começa. E traçamos 1000 proposições: eu quero perder tantos quilos, eu quero conquistar uma promoção no emprego, eu quero alcançar determinada meta nos estudos, ou eu quero conquistar determinada posição social. Só que grande parte das nossas realizações, raras exceções, a maioria mesmo são materiais. Não que seja somente de bens, mas estão voltadas para o nosso exterior. Algo que nós pretendemos e queremos, sonhamos em conquistar de dentro para fora. Só que, no fundo, o que nós realmente buscamos é a felicidade. Buscamos ser feliz. Buscamos algo que nos satisfaça mais do que nós estávamos nos momentos anteriores. E tentar entender essa sensação de felicidade, eu fui buscar na Grécia Antiga. E lá encontrei um filósofo chamado Epicuro de Samos, que dizia que a felicidade era usufruir dos prazeres. E o prazer pode ser simplesmente, no momento de sede, beber um copo d'água. Pode ser, no momento que passamos frio, algo que nos aqueça. Mas a grande maioria das vezes, ela era de fora para dentro. Considerando que naquela época via-se como o prazer a opção de dormir, praticar sexo e comer, indiretamente a felicidade estava vinculado à condição social, ao ter. Por quê? Quem dispõe de uma estrutura financeira, de uma estrutura mais estável, ou vamos dizer, mais avantajada, pode dormir mais, tem que trabalhar menos. Pode colocar à mesa maior variedade de opções para agradar o paladar, como também dispõe de mais possibilidades de usufruir-se da prática do sexo. Então, a felicidade estava amarrada à condição financeira para a maioria das pessoas. Só que nessa época lá atrás, não existia a ascensão de classe como nós vemos nos dias de hoje. Então, quem nasceu numa condição social inferior, estava fadado a nunca dispor dos recursos daquele que nasceu numa condição de nobre, vamos dizer assim. Então, para a grande maioria do povo, era impossível alcançar a mesma felicidade que aqueles que dispõem de recursos poderiam alcançar. Um outro filósofo grego, chamado Diógenes de Sinope,
ele era discípulo de Platão, que por sua vez era discípulo de Sócrates, começa a desenhar uma felicidade com características diferenciadas. Diógenes defendia que a felicidade era não possuir nada que não fosse estritamente necessário. Então, ele defendia que não deveríamos portar nada que não fosse essencial para a nossa vida. E para provar que era capaz de viver aquilo, ele morava num tonel, numa barrica de madeira, em via pública, que o protegia das intempéries do clima, da chuva, do sol excessivo. E lá ele vivia apenas com suas vestes e com uma caneca, que ele usava para beber água. Conta-se que até um dia, que ele foi à fonte e quando preparava-se para matar a sede, observou um garoto que fazia uma concha com as mãos para poder beber o precioso líquido. Então, naquele momento, a caneca perdeu a utilidade. Ele descarta também a caneca. Claro que nem todos eram capazes de acreditar nessa felicidade. Alexandre da Macedônia, Alexandre o Grande, quando chega naquela terra, ouve falar da posição de Diógenes e duvida que aquilo pudesse ser uma realidade. É muito comum nós negarmos aquilo que não temos condições de alcançar. Se eu não tenho condições de ter um carro, eu falo, carro é uma segunda família, não vale a pena ter uma coisa dessa, e desdenho, vamos dizer, aquilo que eu realmente quero. Então, imaginara ele que Diógenes também, diante da sua situação de paupérrimo, defendesse a pobreza por não poder usufruir de uma condição melhor. Indo até lá, ele se apresenta, eu sou o homem mais poderoso da terra, posso lhe dar tudo o que você quiser, lhe ofereço o teu peso em ouro, para sair daqui. Diógenes displicentemente responde, apenas quero que não me tires aquilo que não é capaz de me dar. Alexandre estranha a colocação, e diante do olhar interrogativo, Diógenes aponta, está cobrindo o sol que me aquece. Alexandre baixa a cabeça e afasta-se. A partir dali, Diógenes entra para a história. Mas, infelizmente, as pessoas não têm a capacidade de compreender a pureza da visão daquele filósofo. Era muito difícil acreditar naquela felicidade. Eles preferiam abraçar a velha felicidade que Epicuro houvera proposto, que estava atrás da condição de se ter alguma coisa. Então, continuavam a correr atrás de uma felicidade que para eles não era alcançável. Quando nós fazemos as nossas proposições para uma vida melhor, para uma época melhor, por mais que nós não tenhamos consciência da história, nossa concepção de felicidade está muito vinculado às colocações de Epicuro. Nossa felicidade continua pautada no nosso prazer. E como, apesar do mundo ter mudado, e nós termos condições de galgar posições ou condições financeiras que antes eram impossíveis, nós quase sempre nos deparamos com a impossibilidade de construir os nossos sonhos em tão pouco tempo. Então, ao findar os anos, quase sempre nós estamos repletos de frustrações. Ao invés de perder 5 quilos, eu ganhei mais 2. Ao invés de conquistar aquilo que eu sonhava, conquistei dívidas. Ao invés de avançar dentro do que eu planejava, eu me vejo estagnado na mesma posição. Aquelas pessoas que alcançam, que conseguem avançar dentro dos planos, também acabam se deparando com frustrações, tal qual o cachorro que corre atrás da roda do carro quando passa, e se o carro para, ele não sabe o que fazer, porque não deve ser gostoso mastigar pneu. Nós
colocamos ideias que acreditamos que vai completar a nossa vida. Mas quando alcançamos aquilo, aquilo não tem graça. Eu lembro quando eu sonhava em comprar a minha primeira TV de tela grande. Nossa, era fantástico, eu praticamente namorava as portas das lojas. Até que um dia eu me imprensei como pude e fui lá, comprei aquela grandona. Nossa, o sorriso era de um lado ao outro. Cheguei em casa, botei aquilo, acertei a antena, HDMI, essas coisas assim, coloca tudo para funcionar. Mas vocês acreditam que o meu time continuou perdendo? E nem tão pouco eu consegui enxergar o campo todo de uma vez. A novela terminava do mesmo jeito e as notícias da política continuavam não me agradando. Uma semana depois, a TV tinha o mesmo peso que a anterior que eu tinha, e eu ainda tinha mais 24 prestações para pagar. Ou seja, era uma satisfação momentânea. Era uma satisfação vazia, sem raízes profundas. Quase sempre nós pautamos, como disse Epicuro, a nossa felicidade no prazer. E comprar dá prazer. Só que existe uma diferença. Esse prazer é um estado de sensação. Todo mundo já conquistou alguma coisa na vida. Recordem-se da primeira TV, da primeira bicicleta, do primeiro carro, casa, seja o que for. Aquilo realmente, naquele instante, dava um impulso de prazer enorme. Mas quando você volta ao passado para recordar, você não consegue mais sentir a mesma coisa. Porque aquilo passou no momento da aquisição. A felicidade, ao contrário, é um estado de sensação, de emoção, perdão. É um estado de emoção. Vamos dar um exemplo. Alguém já teve a oportunidade de encontrar alguém que a bateria do carro pifou e ter que ajudar a empurrar o carro para o carro pegar? Ou ajudar a levantar uma pessoa que levou um tombo? Catar no chão as coisas de alguém que deixou cair e estava sem condições de buscar? Auxiliar alguém que tem dificuldades a atravessar uma rua? Quando nós fazemos isso, nós também sentimos um prazer enorme, mas esse prazer é emoção, uma sensação do dever cumprido, uma sensação de sermos melhores. Quando nós recordamos aqueles momentos que nós devotamos à prática do bem, por mais que tenha 5, 10 anos se passado, nós recobramos o mesmo sentimento, a mesma emoção, diferente daquela que se obtém quando se compra alguma coisa. Essa é a diferença. Se nós pudéssemos rechear a nossa vida das práticas que trazem o prazer do estado de emoção, a ponto de nossa memória só nos trazer à tona esses momentos do bem, certamente nós viveríamos uma vida mais ditosa, mais gostosa. Nós conseguiríamos trazer esses sentimentos de emoção positiva continuamente. Então isso se aproximaria mais da nossa felicidade. Só que, normalmente, nós não distinguimos no dia a dia essa diferença. E nós continuamos a tentar construir a nossa satisfação por aquilo que está ao alcance das nossas mãos ou do nosso bolso. Continuamos a brigar por sonhos. Só que esses sonhos quase sempre acabam se terminando vazios. E aí, brigamos tanto, ralamos tanto, trabalhamos tanto, que nós sequer observamos o dia que se passa.
Passamos a viver uma vida mecânica, trabalho, casa, casa, trabalho, trabalho, casa, casa, trabalho, cumprir metas, bater isso, quando realmente nos esforçamos. E aí, quando termina o ano, dá a impressão que o ano começou uma semana atrás. Dá a impressão que o tempo passou, e eu não percebi. Já notou que cada ano parece que é menor do que o outro? É por causa disso. Nós vivemos mecanicamente. John Lennon foi de uma sabedoria enorme quando ele colocou o seguinte: vida é aquilo que acontece enquanto nós estamos fazendo planos para o futuro. Nós vivemos num mundo que nos cobra e que nós cobramos tanto, que nós mergulhamos num estado contínuo de ansiedade. Amanhecemos preocupados com a hora do almoço, almoçamos preocupados com a hora da janta, começamos o mês preocupados com as contas que vencem no final do mês, e terminamos preocupados se vai dar para pagar as contas do mês seguinte. Nossa mente está num futuro que não aconteceu, pode ser que nem aconteça. Eu não sei o que vai acontecer comigo quando eu passar daquela porta para fora. Então o futuro é uma incerteza e não é um fato, são possibilidades. Nós nos mantemos vivendo no mundo das possibilidades, enquanto a vida real escorre por entre os dedos, porque nós nem a observamos passar. Nós esquecemos de viver, nós esquecemos de observar as pequenas coisas, e no meio das frustrações, das não realizações e das realizações vazias, a vida vai perdendo brilho. Recorde dos sonhos que nós trazíamos na infância, a maioria deles não existe mais, ou caiu na conta do impossível, ou na conta daquilo que eu não vou conseguir mais e que eu já desisti. Passamos a viver um dia de cada vez, e quase um viver por viver. E um dizia que uma vida sem objetivos é uma existência morta. E nós acabamos por esquecer, nesse corre-corre, os objetivos verdadeiros de nossa vida. E quando isso perde a graça, eu costumo dizer, a vida fica cinza. Ela perde as cores. Aquilo que nos dava prazer, para de dar prazer. Aquilo que nos encantava perde a graça, e nós vamos vivendo a lá Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, vida leva eu, e vamos aos trancos e barrancos, cumprindo com as obrigações dentro do que podemos, e simplesmente deixamos de almejar um futuro tão melhor como sonhávamos lá atrás. Albert Schweitzer, um austríaco naturalizado francês, construiu uma obra de caridade enorme na comunidade de Lambaréné, na África, que rendeu para ele, na década de 50, o Prêmio Nobel da Paz. E ele colocou uma coisa que é simplesmente uma realidade que a gente não percebe. Tragédia não é quando um homem morre, mas é quando algo morre dentro de um homem enquanto ele ainda está vivo. Nós morremos emocionalmente, nós morremos quando nossa esperança morre, e então nós nos apagamos, e a felicidade fica no horizonte, quase impossível de alcançar. Aí eu sou obrigado a voltar para talvez um dos maiores, se não o maior filósofo grego, Sócrates. Ele dizia que a felicidade era trazer uma consciência tranquila, sem carregar culpas, ter um coração pacificado e ter um caráter reto. A voz de Sócrates vai ecoar dentro da obra do Cristo, tanto que o consideramos um dos principais precursores do Evangelho. Só que, mesmo ele tendo dito isso daí, quase 400 anos antes da vinda do Cristo, e nos perguntamos,
por que é que as pessoas não foram capazes de enxergar a felicidade proposta por Sócrates? Por falta de maturidade espiritual, por falta de compreensão. Ainda hoje, nós continuamos a buscar a felicidade de Epicuro, a felicidade do ter. Se nós fôssemos fazer uma revisão das nossas proposições de Ano Novo, e falasse, traduz em poucas palavras, o que é preciso para que nós pudéssemos realmente sermos felizes, eu teria que simplificar no Sermão da Montanha. Vivamos o Evangelho e seremos felizes. Bem-aventurados os mansos, pois herdarão a terra. Bem-aventurados os puros de espíritos, pois verão a Deus. Bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia, e por aí vai. Só que, isso vai solucionar alguma coisa, eu simplesmente fazer uma proposição dessa? O Cristo, há 2000 anos, ele não pregou, ele viveu isso. E ainda assim, as pessoas que com ele conviveram, as pessoas que viram o exemplo perfeito durante os 3 anos de messianato que ele exerceu aqui na terra, não foram capazes de mudar seus corações. Nós estávamos lá. Talvez estivéssemos no pátio do sumo sacerdote, a gritar Barrabás, quando Pôncio Pilatos lava suas mãos. Nós não fomos capazes de compreender. Então seria muito a pretensão de minha parte acreditar que uma simples palestra espírita pudesse converter os corações. Nós estamos encarnados num mundo em fase de transição, mas que ainda pode ser enquadrado como um mundo de expiação e prova. Por que é que estamos aqui? Porque carregamos conosco nossos vícios milenares, arraigados profundamente em nossos corações. Então não são poucas palavras numa tribuna espírita que muda alguém. Propor o Evangelho é uma coisa natural. Tanto que o historiador norte-americano Will Durant, depois de avaliar a história, 6.000 anos da história da humanidade, juntamente com mais de 40 outros pesquisadores espalhados pelo mundo, chega à conclusão que nós construímos o mundo que nós vivemos através das guerras. Que nós, na grande maior parte do tempo, não fomos governados por sábios, mas por generais, por aqueles que detinham a força. E ele, como pesquisador, fala, não podemos esperar que o amor seja construído por essa violência. É necessário uma mudança. E a proposta de um historiador é resgatar o Cristo independente das religiões. Então é racional a necessidade de implantarmos o amor para mudarmos o mundo que nós vivemos no dia de hoje. Só que, infelizmente, não funciona de uma forma tão simples. Infelizmente, eu sou obrigado a me lembrar de uma frase que um grande amigo meu, daqui de Linhares, que mora em Cachoeiro, falou para mim uma vez: o ótimo é inimigo do bom. Eu estranhei aquilo, mas é uma realidade. Nós queremos o melhor para as nossas vidas, nós queremos tudo do bom, e quando nós colocamos o ótimo como meta, às vezes ele está fora do nosso alcance, e nós acabamos não fazendo coisa nenhuma. Então trazer para o plausível, para aquilo que está realmente ao alcance das nossas forças e dos nossos esforços, pode permitir com que nós não alcancemos a perfeição, mas consigamos melhorar alguma coisa.
Gente, evolução não se consegue por imposição. Não se pode obrigar. Isso acaba funcionando no sentido avesso. Acaba funcionando do lado oposto. Um exemplo, no ano de 2002, o então presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, preocupado, como o mundo se encontrava preocupado com o avanço da AIDS, que era então o grande bicho-papão da época, ainda que hoje seja um, via a África afundando num crescimento avassalador do número de contaminados. E nessa preocupação ele levanta um fundo de 15 bilhões de dólares para ser gasto na campanha para evitar o avanço da doença. Só que ele direciona esse fundo para que desse acesso principalmente a instituições religiosas que quisessem fazer a campanha. E qual foi a campanha então que reinou? Abstinência. Não façam sexo para não se contaminar. O resultado foi fantástico. No ano seguinte, a AIDS tinha avançado ao invés de regredir. É contar que as pessoas alterem sua conduta da noite para o dia no estalar de dedos. Ninguém modifica a índole porque foi mandado. A modificação, infelizmente, quase sempre é pelas dores que nós colhemos. Querem ver um outro exemplo? O Cristo, quando entrou em Jerusalém, as pessoas acenavam com os ramos, tanto que se vê hoje a comemoração do Domingo de Ramos, e viria a ser crucificado na sexta-feira antes do Domingo de Páscoa. Em homenagem, em respeito à morte do Cristo, a igreja então impôs 40 dias de abstinência de sexo e da carne em respeito à morte do Cristo. A famosa quaresma. Bacana, um jejum perfeito, mas todo mundo aqui já viu o que é um supermercado em véspera de feriadão. O pessoal entope, porque ninguém quer passar falta das coisas dentro de casa. Imagina então o que é 40 dias sem carne e sem sexo? Todo mundo antes exagera, nasceu o carnaval. Nasceu exatamente o oposto daquilo que estava se propondo. Então a imposição não funciona, não dá certo. É a consciência que é capaz de nos fazer realmente avançar, mudar a nossa conduta. Então, eu sou obrigado de novo a voltar ao Cristo. Quando nós lemos o Evangelho, nós vemos inúmeras passagens, no qual, através das parábolas, ele foi capaz de trazer exemplos e colocações que são extremamente atuais para a mudança da nossa vida e solução dos nossos problemas, ainda nos dias de hoje, mais de 2000 anos após. Só que eu pergunto, nós lidamos com o mundo, apesar do progresso, um tanto quanto similar a que o Cristo viveu. Quando nós vamos à orla, em cidades praianas, vamos ver os barcos dos pescadores, que apesar de mais modernos, são muito similares ao que se usava naquela época. Quando nós vamos à zona rural, vemos currais de bois, cavalos e de animais, muito similares ao que se utilizava naquela época. E eu pergunto, por que é que o Cristo era capaz de olhar um semeador que saiu a semear e enxergar a dureza dos nossos corações, ao invés de simplesmente ver um plantador? Por que que o Cristo era capaz de ver uma semente ínfima como do grão de mostarda e lembrar do tamanho da nossa fé? Como ele é capaz de mostrar o brilho que nós podemos exercer
através do exemplo da candeia que não se coloca embaixo do alqueire, mas sobre o velador. Ele enxergava de forma diferente. Ele enxergava o mundo com os olhos do amor. Ele enxergava de uma forma muito diferente da que nós vemos. Então, o que eu proponho é, por que é que nós não podemos começar a mudar a nossa forma de ver? Quando nós pegamos uma obra literária, de Machado de Assis, essa de Queiroz, qualquer que seja o autor, eles são especialistas, conseguem nos transportar para um mundo imaginário, nos faz sentir o que os personagens sentem, nos fazem nos imaginar dentro daqueles ambientes. O Evangelho foi escrito por semi-analfabetos, longe de dispor das riquezas dos recursos literários que esses sábios são capazes de colocar. Então nós lemos o Evangelho como um texto com fundo moral, mas mergulhamos dentro das obras da literatura. Se nós fôssemos capazes de aprender a olhar pelos olhos do amor, não veríamos o Evangelho de uma forma tão simplória, mas sentiríamos o cheiro da maresia quando eles se aproximam do mar da Galileia. Talvez fôssemos capazes de sentir a textura da areia sob os nossos pés, ou sentirmos-nos pisando na grama, o aroma natural dos currais que aqueles lavradores trabalhavam. Seríamos capazes de enxergar o Evangelho com vida, porque ele traz vida dentro de si, e isso mudaria completamente a nossa forma de compreender. Existe um autor, desencarnou há poucos anos, professor ítalo-americano, ele era italiano e naturalizou-se norte-americano, chamado Leo Buscaglia. Foi o primeiro a lecionar nas universidades norte-americanas uma matéria chamada amor. E os textos deles ganharam o mundo. Um deles, chamado Aula de Amor, eu trouxe um pedacinho aqui que eu faço questão de ler. Ele diz: viva agora. Quando você estiver comendo, coma. Quando você estiver amando, ame. Quando você estiver falando com alguém, fale. Quando você estiver olhando para uma flor, olhe. Perceba a beleza que existe em cada momento. O amor tem braços abertos. Quando você fecha os braços para o amor, você vai observar que você está abraçando a si mesmo. Aprender a olhar o mundo é ver tudo de uma forma diferente. É dar a real intensidade que cada momento merece. Desvincularmos nosso pensamento da ansiedade do futuro e passarmos a aproveitar a existência, essa dádiva divina que nos foi concedida, vivendo com o verdadeiro valor cada minuto, cada segundo da nossa vida, dando a atenção máxima e enxergando a beleza que existe em cada momento. Uma vez Chico falou que se nós pegarmos a folha de uma árvore e olharmos para ela com os olhos do amor, seremos capazes de nela ler um texto, um poema tão belo que nem Shakespeare, em seus momentos mais inspirados, foi capaz de escrever. Nós estaremos lendo a vida, a beleza da vida, e isso está ao nosso redor, e nós deixamos passar, porque simplesmente não olhamos. Quem gosta de desenho animado,
Uma parte talvez tenha visto um desses desenhos, não muito distante, chamado Up, Altas Aventuras. Era um velhinho que queria viajar com a casa com os balões. Foi inspirado na história daquele padre brasileiro. Mas, pois bem, na infância ele conhece uma coleguinha que sonhava em viver ao lado do paraíso das cachoeiras. Eles avançam, estabelecem um relacionamento, casam-se, e ele estabelece que o sonho dele é levá-la para viver no paraíso das cachoeiras. Começam a juntar recursos, moedinhas para isso. Só que, quando você pensa que está conseguindo alguma coisa, dá um defeito no carro e o dinheiro vai embora. Dá um problema de saúde e o dinheiro vai embora. Tem um transtorno no trabalho e seus recursos vazam. Não lembra nem um pouco que a gente passa no nosso dia a dia, né? No nosso ano, que a gente estabelece uma meta e nunca é suficiente. Então, ele passa uma existência se frustrando por não poder oferecer o grande sonho da companheira. E ele sempre se deparava no álbum de fotografias com a última página que dizia: aventuras a viver. E ele não conseguia ir adiante. Mas a idade chega e a companheira dele morre. E ele se vê vazio. Tudo que ele quis na vida ele não pôde dar. Até que um dia ele é capaz de virar a página seguinte e lá ver um momento no piquenique, no momento de trocar o pneu do carro, momentos corriqueiros que são as coisas insignificantes, mas que aquilo era a grande aventura da vida. Ela continuara a viver e ele, sem perceber, deixara a vida passar, olhando para aquilo que ele parecia nunca alcançar. Quem estudou algumas décadas atrás, pode ser que tenha tido a possibilidade da professora ter requisitado a leitura de um livro da Eleanor H. Porter. O nome é Poliana. E é um dos livros mais belos que eu já vi. A história é bem, vamos dizer assim, simplesinha. Mas Poliana era uma garota que tinha uma vida ímpar, porque ela foi capaz de aprender a ver a felicidade nos momentos de infelicidade. O livro começava com eles que moravam na roça, esperando chegar o homem, tipo um caixeiro viajante, que trazia uma barrica cheia de coisas que eram vendidas, e ela sonhava em ganhar uma boneca. Quando ele chega, não tem boneca. O que sobra para ela é um par de muletas infantis. Qual a graça daquilo? E ela simplesmente diz: que bom, ainda bem que eu não preciso usá-las. Então o jogo do contente é ler a nossa vida e passar a ver que nós temos à nossa disposição cada dia uma série de bênçãos que nós desprezamos e não enxergamos, e passar a observar quais as lições positivas que nós podemos tirar. Eu me lembro que alguns anos atrás, por volta de 2005, 2006, eu tive a felicidade de poder, na época, fazer uma viagem em família. E foi naquela época que os aeroportos encontravam-se o caos. Voos atrasados 2, 3 dias. E eu tinha uma companheira que tinha dificuldades em compreender os transtornos e perdia a paciência com facilidade. Eu comecei a antever o problema que eu iria viver. Então, alguns dias antes, eu chamei ela para conversar e falei o seguinte: você quer passear? Quero. Então conscientize o seguinte: nós passaremos 3 dias no aeroporto de São Paulo, depois 4 dias no aeroporto de Fortaleza e mais 3 dias no aeroporto de Recife, comendo biscoito com água, que não tem dinheiro para pagar comida de aeroporto. Ela olhou assim, eu falei: está disposta a essa aventura? Se for para a gente brincar aí, então nós vamos, senão estou cancelando o pacote agora. Ela deu uma risada e falou: tá bom, então vamos passear nos aeroportos. Houve algum transtorno, um atraso, perdemos cerca de 24 horas, mas o passeio foi diversão, inclusive naquele momento do transtorno. Por quê? É a forma com que nós olhamos os problemas.
Outro dia, foi no meio do ano passado, eu estava fazendo uma palestra em Brejetuba, num sábado à tarde. E no domingo eu tinha que fazer uma palestra no Jerônimo Ribeiro, em Vila Velha. Então, nós pernoitamos na casa dos anfitriões que nos receberam numa fazenda, eu e minha filha na época. E quando no dia seguinte eu peguei a 262 para vir para Vitória, que eu estou na estrada quando chega perto de Marechal Floriano, na parada Paraju, que eu reduzo a velocidade num trevo, um carro veio na minha traseira com tudo. Ele estava com um trailer atrás, não conseguiu frear e entrou me empurrando. Se eu não desviasse, eu quase bati no carro da frente. Claro que a traseira do meu carro não ficou nada bonita. Eu olhei e a primeira impressão foi: eu não estou conseguindo nem consertar os amassadinhos que tinham. Meu Deus! Precisaram algumas horas para que a espiritualidade me inspirasse. Você não é capaz de ver que nós mandamos alguém pagar o conserto que você não tinha dinheiro? Renovou meu carro, consertou, sem eu colocar um centavo. Mas então, se nós olhamos tudo com um olhar minúsculo, nós vivemos um problema. Se nós somos capazes de ampliar o nosso olhar para um espaço, um tempo ou um ambiente maior, nós teremos condições de enxergar o quanto aquilo pode ser útil, ou a dádiva que é ter apenas aquele probleminha e não um problemão. Irmão X conta numa das suas obras, não sei se é Contos e Apólogos, a história de um espírita que era trabalhador da casa e que em determinado acidente no trabalho físico tem o dedo mínimo decepado por uma serra elétrica. E ele então começa a se revoltar, a maldizer, porque como que pode Deus permitir ele, que era um trabalhador, que contribuía seriamente para o trabalho da instituição que abraçava, ter essa subtração de uma parte do seu corpo? E ele se revolta, até que, numa reunião mediúnica, lhe é falado, de acordo com os planos da sua reencarnação, com os débitos contraídos no passado, foi traçado que você perderia, a certa idade, o seu braço direito. Mas pela misericórdia divina, tê-lo encontrado para o bem, tal condição foi minimizada para o dedo mínimo, que falta nenhuma lhe faria. Então nos falta a aplicação do jogo do contente da Poliana. Enxergar que tantas vezes aquilo que nós reclamamos é uma dádiva, porque nos traz lições que realmente contribuem para o nosso aprendizado. Aquele mesmo amigo que me falou do ótimo e do bom, uma vez ele falou: nossos verdadeiros amigos são os nossos inimigos. Eu quase caí para trás, mas é verdade. Os amigos não têm coragem de falar para nós aquilo que nós precisamos ouvir. Os amigos escondem os nossos defeitos para ficar tudo em paz. São os inimigos que, com o intuito de nos agredir, nos apontam as faltas que nós precisamos mudar em nós mesmos. São eles que carregam a sinceridade que pode servir de um sensor para detectar o quanto nós também somos agressivos no relacionamento com outras pessoas. Então, nós precisamos aprender a fazer uma releitura da vida, aprender a compreender de uma forma diferenciada aquilo que acontece ao nosso redor. Os fatos que aparentemente eram atribulações. E às vezes, aquilo que nós vemos como atribulações não são fatos, são pessoas. Nós precisamos também aprender a fazer uma releitura das pessoas. Aprender a convivência. Gente, quando um apóstolo questiona ao Cristo sobre a lei de Deus, ele fala: amar a Deus com toda a tua força, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Aí ele complementa: e aqui tendes a segunda, que é similar à primeira: amar ao teu próximo como a ti mesmo. Aí toda a lei e os profetas. Ou seja, se eu pegar o Evangelho
bater no liquidificador e pegar um copo para beber, vai estar: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Como Deus não está num patamar alcançável pela nossa visão material, nossa forma principal de amar a Deus é praticando bem para com seus filhos, ou seja, amar ao próximo. O que é amar ao próximo? É aprender a respeitar as diferenças, aprender a compreender. Esse é o único motivo de estarmos encarnados no mundo de expiação e prova. Se soubéssemos amarmos-nos uns aos outros, nós estaríamos em mundos puros. Nós falamos: tal lugar é lindo, o que mata é as pessoas que moram lá. Não, são elas o objetivo da nossa vida. Ah, mas eu tenho uma tia que é incompreensível, eu tenho um pai que é o capeta dentro de casa, eu tenho fulano que não aceita, meu patrão é grosso até dizer chega, ou funcionários que não compreendem as necessidades. São para eles que nós reencarnamos. Tanto que quando perguntou ao Cristo: mestre, quando foi que tivestes frio, não te agasalhamos, tivestes fome, não lhe demos de comer, tivesse sede, não lhe demos de beber, estivestes preso e não lhe fomos visitar. Cada vez que a cada um daqueles pequeninos o fizestes, foi a mim que o fizestes. Nós temos que aprender a enxergar que o próximo não é aquele que está pedindo esmola no sinal. O próximo não é somente quem bate à porta da casa pedindo por uma cesta básica. O próximo é todo aquele com o qual cruzamos o caminho no dia a dia. Dentro do elevador, o porteiro do prédio, meu irmão, minha irmã, minha mãe, meu pai, meu filho. Aquele tio incompreensível. Eles são o Cristo pedindo a nossa mudança. Então, quando eu falo na proposição de mudar a forma de olhar, a proposta é: vamos olhar também as pessoas de uma forma diferente. Ah, mas é complicado, porque às vezes eu faço tudo certo, mas as pessoas violam o meu espaço, violam o meu direito. Nós estamos na época que o direito vale mais do que tudo, com todo respeito aos advogados e profissionais necessários para a área jurídica, mas nós brigamos mais por direitos do que nos doamos. E aí eu sou obrigado a nos transportar de novo para a vida do Léo Buscaglia, o professor de amor. Uma vez ele estava ministrando na casa dele um seminário para vários alunos, em plena sala. E ele era apaixonado pelo outono. No hemisfério norte é muito rico de árvores chamadas caducas, as árvores que perdem as folhas no outono. E é tão bacana quando a gente vê na foto aquelas folhas amarelas, avermelhadas, alaranjadas caindo, são lindas. E ele era apaixonado por isso. Quando chegava o outono, formava um tapete vermelho lindo sobre o jardim da casa dele. Só que os vizinhos eram obcecados por limpeza. Alguns tinham até máquinas ou ancinhos e recolhiam com frequência as folhas. Mas ele não. Ele gostava do novo tapete que embelezava a estação. Quando ele estava durante o seminário, alguém bate a porta. E quando ele abre, eram 3 vizinhos. E falando que observavam que ele não tinha tempo para limpar o jardim e o quintal dele. Então estavam se oferecendo para eles mesmos, sem cobrar nada, recolher todas as folhas e tirar do jardim. A vontade dele foi de chorar. Ele falou: não precisa. Então, quando os vizinhos saem, ele chama os alunos, dá uma sacola para cada uma e fala: recolham todas as folhas que estão no quintal e no coisa. Eu amo. Quando eles voltam com as sacolas, ele manda despejar tudo na sala. A sala dele passou a ter um tapete de folhas. Por quê? Ele poderia continuar a ver as folhas e não machucaria ou incomodaria os vizinhos. Os alunos se revoltaram. O quintal é seu, o jardim é seu. Então ele dá o exemplo
de que adianta algo que para mim é tão belo se eu firo a sensibilidade das outras pessoas? Melhor eu me adaptar do que estabelecer uma discórdia no relacionamento. Então, a casa dele vira uma casa de outono. Nós chegamos numa idade que é melhor ter paz do que ter razão. E passamos a vida a brigar pela razão, pelo direito que nós temos do nosso espaço, pelo direito que nós temos das nossas diferenças. Eu sou dono da minha vida, eu posso ser, desde que não fira o outro, como eu bem quiser. Só que quando eu não compreendo o outro, significa que eu não dou o direito de ele ser como ele é. Ou seja, eu quero uma liberdade, mas não quero dar a mesma liberdade a outro. Então, mudar o nosso olhar está envolvido com tudo. Mudar a compreensão dos fatos que se passam no dia a dia, em nossa vida, e mudar a forma com que nós vemos as pessoas com quem nos envolvemos no nosso dia a dia. Esse é o mesmo olhar que nos permite viajar pelo Evangelho, tendo uma nova compreensão, tendo uma nova visão, tendo a possibilidade não somente de ler um texto, mas mergulhar na vida que existe dentro daquela história. Por que eu estou falando tanto em mudar o ponto de vista? Porque ninguém aqui, até hoje, foi capaz de vestir a veste do Cristo e viver o Evangelho na plenitude como fomos solicitados. Me incluo nisso. Nós não fomos, por isso estamos aqui. Quando o trabalho bate à nossa porta, quando a porta se abre para possibilidades dentro das instituições religiosas que às vezes nos vinculamos, quando a oportunidade de servir vem à tona, muitas vezes nós deixamos de abraçar, porque a consciência nos cobra. Como você pode ir para frente de uma tribuna espírita, fazer uma palestra sobre o Evangelho, se você não é capaz de viver na plenitude o Evangelho? Como que você pode ser capaz de querer ser um missionário ou um trabalhador do Cristo, se você não é capaz de colocar o Cristo verdadeiramente em sua vida? A impossibilidade dessa transição, dessa transformação total, faz com que nossa consciência nos coloque com o pé mais atrás e desistamos das grandes possibilidades que se estendem à nossa frente. Gente, o convite do Cristo é claro, é perfeito. Claro que seria o ideal podermos nos vestir de todas as virtudes que ele exemplificou com perfeição há 2000 anos atrás. Mas se não temos condição de vivermos a realidade do Evangelho em sua plenitude, aprendamos a doar o bom, já que não podemos fazer o ótimo. Aprendamos a fazer aquilo que está ao nosso alcance. Deus utiliza-se de pessoas imperfeitas por todo o mundo para criar os grandes movimentos de caridade, os grandes movimentos que têm alavancado a transição planetária a cada dia. E nós podemos abraçar a nossa oportunidade disso. A começar que não seja levantando grandes obras de caridade. Comecemos pelo mais simples. Comecemos pelo mais simples. Mudemos a nossa forma de olhar para a vida. Enxerguemos como Cristo enxergava. Pode parecer difícil, mas não é, desde que nós coloquemos isso em nossas vidas. Mas como que é mudar a visão? É deixar de ver a pessoa com deficiência como um aleijado, para vê-lo como um irmão. É deixar de ver o criminoso como um malfeitor, mas para enxergá-lo como um doente, que lhe falta aprender a amar.
Aprender a compreender que aquele patrão exigente, duro e tantas vezes aparentemente cruel, é para nós o professor a nos chamar para as linhas da correção. Que aquele parente difícil dentro de casa, que exige de nós um esforço que nenhuma outra pessoa exige, é o verdadeiro internato que nos pede para aprender a compreender. Isso não é mudar a vida, é só mudar a forma de olhar. Isso não quer dizer que eu vá mudar o mundo, mas eu vou mudar a minha forma de ver o mundo. Imagine que eu tivesse um óculos com lentes vermelhas. Eu estaria enxergando vários tons de vermelhos nas cores e faces que estão aqui na plateia. Quando eu tirasse esse óculos, eu seria capaz de enxergar o azul, o amarelo, o rosa, o verde, o bege, as cores que tanto encantam a minha vida. Colocar o olhar do amor é pegar aquele mundo cinza, construído pela rotina que nós mergulhamos com as nossas metas e sonhos vazios, e transformá-lo num mundo em cores, transformá-lo num mundo divertido, em algo que valha a pena realmente viver. É deixar que o Cristo ao menos se abeire de nossas vidas, que Ele simplesmente bata a nossa porta e que nós possamos vislumbrar, dentro das nossas limitações, uma nova forma de compreender as pessoas. Mudar isso não vai mudar as nossas metas e proposições para o ano novo. Vai ser capaz, pelo menos, de mudar como é que nós vamos compreender o andar dessas metas, as suas não realizações, as suas realizações, enxergar de uma forma completamente diferente. Se nós não fomos capazes em 2000 anos de transformar as nossas atitudes, com certeza um novo olhar da vida é capaz de nos aumentar a possibilidade de uma forma magnífica. Permitir a presença do Cristo dentro da nossa vida imperfeita vai fazer com que nós enxerguemos todas as dádivas que nos são oferecidas dia após dia, minuto após minuto, e veremos que o mundo não é repleto de insatisfações e de crueldades, mas repleto de possibilidades, repleto de misericórdia e repleto de presentes que eu sempre recebi e nunca fui capaz de compreender. Aprender a olhar o mundo de uma forma diferente é renovarmos-nos dentro do ideal do Cristo. As ações serão apenas uma questão de tempo, porque elas vão brotar naturalmente quando nós enxergarmos em cada pessoa que está ao nosso redor um irmão, e quando nós enxergarmos nesse mundo aparentemente caótico o tão sonhado paraíso, porque nos dá a escola da vida e a oportunidade de progredirmos para o sonhado mundo de regeneração. Obrigado a todos pela atenção, tenham um lindo domingo, bom dia.